Ei, crianças, como vocês estão? A tia tá com muita saudade ainda, hein? Mas hoje, né, a gente tá aqui mais um dia, né, mais um domingo para tá ouvindo, né, uma palavra do Senhor para nossas vidas e que Ele venha falar aos nossos corações aquilo que a gente está necessitando, aquilo que cada um de nós estamos precisando. Para a gente estar dando início, então, vamos fechar nossos olhos para a gente estar orando? Pai, te glorificamos, te exaltando por tudo que tu és, pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, pelo teu amor e cuidado com nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, vem de encontro, Senhor Deus, a cada lar, a cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, ao coração de cada um. Que nossos corações venham ser terra fértil, Senhor Deus, e a tua palavra venha cair, Senhor, e venha frutificar para a honra e glória do teu nome. Seja com cada um de nós, ajude-nos a estarmos sempre dependendo de Ti, sempre buscando em Ti as nossas forças, sempre buscando em Ti, Senhor Deus, um renovo para nossas vidas. Toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor Deus. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar pegando a nossa Bíblia para a gente estar falando o nosso versículo. A aula passada, né, a tia Lúcia, ela falou, né, que Jesus se importa com nós. E cada sentimento que a gente passa, tudo que a gente passa aqui nessa terra, Jesus sabe o que a gente está passando. Se estamos tristes, se a gente fica irado, se ficamos preocupados, se ficamos com medo. Ele está ali olhando por nós e Ele quer nos ajudar. Então, a Bíblia nos fala, que a palavra de Deus fala que Ele se importa conosco, né? Ele quer nos ajudar. Mas para isso a gente tem que ter um coração aberto, um coração receptivo àquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Vamos falar o nosso versículo. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Pedro 5, versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 7, que nos fala assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. Como é bom saber, né, que Deus cuida de nós em todas as nossas preocupações, às vezes coisas que a gente acha que é até uma bobeira, mas Deus está cuidando de nós. Deus está olhando por nós, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que criador do céu, da terra, que criou todas as coisas. E a gente é tão insignificante, tão pequenino, e Deus nos ama com um amor tão maravilhoso, que Ele está, né, com os olhos deles postos em cima de nós, preocupados com nós, né, com o nosso bem-estar, como a gente está, se estamos com medo, se estamos tristes. Ele está aqui olhando para nós e preocupados como está a nossa vida. E Ele quer que sejamos pessoas alegres, quer que sejamos pessoas amorosas, porque Ele quer que a gente reflete o amor dEle. Ele quer que sejamos o quê? Aquelas pessoas que transmitem, que exala, né, o perfume dEle. Então a gente tem que o quê? Quando a gente estiver preocupado, quando a gente estiver triste, o que Ele quer? Que esse versículo dizendo aqui, para a gente entregar a Ele, né, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, porque Ele vai cuidar de nós e é só Ele que pode cuidar. É só Ele que tem o poder para fazer todas as coisas, para trazer mudança, para trazer renovo em nossas vidas. Então a gente tem que o quê? Entregar para Ele todos os nossos medos, preocupações, porque Ele está cuidando de nós. E na aula passada, né, a gente aprendeu um pouquinho que Jesus se importa, né, com o que as pessoas passam. Ele se importa comigo, se importa com você. Né? A aula passada, a tia Lúcia contou, né, 3 episódios na qual Jesus, né, ele teve compaixão, né, de pessoas que estavam sofrendo, de pessoas que estavam passando por situações diferentes, e ele fez um milagre, né, na vida dessas pessoas, trazendo de volta, né, a alegria, trazendo de volta, né, a vontade de estar vivendo, a vontade de estar, né, prosseguindo a caminhada. O primeiro episódio, né, a primeira coisa, o primeiro milagre que Jesus fez, né, que a tia Lúcia contou na aula passada, foi sobre a filha de Jairo. Vocês lembram o que aconteceu com ela? Ela tinha falecido, ela tinha morrido,
E o pai dela foi correndo, né, pedir ajuda a Jesus. Ele estava desesperado, mas ele foi naquele que poderia realizar o milagre, que poderia ajudar ele verdadeiramente. E quando Jesus chegou lá na casa, Jesus olhou para ela e falou assim: não chorem, ela não morreu, ela apenas dorme, né? E mandou ela levantar e ela levantou. Imagina a alegria daquele pai, né? Daquela família que estavam ali desesperados, não tinham para onde, né, correr de tanta angústia, de tanta tristeza, porque a filha deles tinha morrido. Imagina só a preocupação que eles estavam. E Jesus o que? Jesus fez um milagre ali, Jesus trouxe a alegria de volta àquele lar. O segundo milagre que Jesus fez, né, e foi falado na aula passada, foi, né, do filho de uma viúva, né? A viúva só tinha aquele filho, o marido dela já havia falecido. Então o filho dela veio falecer também, ela ia ficar sozinha, ela não teria mais ninguém ali, né, por ela. E Jesus viu a tristeza dela, viu o sofrimento dela por ela ficar sozinha. O que Jesus fez? Devolveu a alegria dela, fazendo um milagre, né, ressuscitando o filho dela. E ela foi, né, cheia de alegria de novo em ter o filho dela ali vivo com ela. E o terceiro milagre foi que Jesus tinha um amigo. E a Bíblia fala que Jesus chorou, né? Foi quando Jesus ressuscitou Lázaro. Quando ele chegou, né, até Marta e Maria, encontrou elas chorando, encontrou elas desesperadas porque o irmão delas havia morrido, já havia 3 dias. E a Bíblia fala que quando Jesus viu elas chorando, Jesus também chorou, né? Jesus viu ali, né, a tristeza que havia no coração delas, né, por ter perdido, né, o irmão, e Lázaro também por ser um amigo dele. Eu creio que ele também ficou muito triste com aquela situação, mas Jesus tinha o poder o quê? De ressuscitar. Então Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus devolveu às irmãs ali, né, a alegria de ter Lázaro novamente, né, no convívio delas, né, ali auxiliando elas. E Jesus também, ele quer fazer um milagre na nossa vida, vocês sabiam? Às vezes, né, quando a gente fica angustiado, triste, a gente brigou com alguém, ou a gente não está vendo alguma solução, ou está tendo algum problema em casa, né, ou com algum coleguinha que brigou, Jesus está vendo. E Jesus se importa com isso. Jesus quer ajudar, Jesus quer auxiliar, Jesus quer trazer novamente a alegria. Então, quando a gente tem algum problema que aos nossos olhos não tem solução, Jesus tem. E Jesus está pronto para resolver esse problema, né? Às vezes a gente passa por tanta coisa e às vezes a gente não tem coragem de contar para as pessoas. Às vezes a gente passa alguma situação no nosso lar ou na nossa família, alguma briga, alguma discussão, ou algum medo que a gente tem, alguma aflição. Jesus pode resolver. É só a gente o que? Correr e contar para ele: Jesus, me ajuda. Esses três milagres aqui, as pessoas foram até Jesus procurando ajuda e Jesus ajudou. Então, a gente tem que fazer, quando a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, é só a gente correr para Jesus. Jesus, me ajuda aí, restaura aqui, eu estou passando por isso, né? Lá em casa está passando por esse problema, por esse, mas eu sei que o Senhor pode trazer uma solução, eu sei que o Senhor pode resolver isso para mim. E Jesus resolve. Jesus quer ver a nossa alegria, Jesus quer ver a gente, né, cheio de disposição, cheio de vontade de tá fazendo as coisas para Ele. Jesus não quer ver a gente triste, né, fazendo as coisas para Ele aborrecido, chorando, com medo, não. Ele quer ver a alegria na nossa mente, né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Ele quer ver a gente sempre alegres e bem dispostos para estar fazendo a vontade dele. E ele pode nos ajudar. E só ele pode nos ajudar. Hein? E a Bíblia, né? Deus, na sua imensa sabedoria, ele já sabia que a gente teria dias ruins na nossa vida. Ele já sabia que a gente teria dias de medo, dias de tristeza, dias que a gente não estaria bem. Ele já sabia. Mas ele, na sua imensa sabedoria e seu imenso amor, deixou o que para nós? Um manual, que é a nossa Bíblia, né?
E a nossa Bíblia, ela tem uma resposta para tudo. Para todo momento da nossa vida, ele deixou uma palavra aqui pra gente. Às vezes a gente fala assim, eu não ouço Deus falando comigo. Mas será que você está lendo a Bíblia? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente acha um versículo ali que fala, né, que mexe com a gente, é Deus falando. Para cada situação das nossas vidas, Deus deixou uma palavra dele para nossas vidas. O falar de Deus não quer dizer que eu tenho que ouvir aqui nos meus ouvidos, não. O falar de Deus é eu estar lendo a palavra dele e ele testificar isso dentro de mim. O Espírito Santo vir trabalhando isso dentro de mim. Por isso que é necessário, por isso que é fundamental a gente estar sempre lendo a palavra do Senhor, para a gente estar aprendendo, para a gente ficar forte em cada dia das nossas vidas. A gente necessita desse alimento que é a palavra a palavra do Senhor, que é o nosso alimento espiritual. E vou citar aqui para vocês apenas, né, alguns versículos, né, a qual o Senhor deixou para quando a gente tivesse alguns dias maus. A gente já leu o nosso versículo, né, do 1 Pedro, então quando a gente estiver preocupado, né, entregue todas as preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Então, quando a gente estiver preocupado, quando vocês estiverem preocupados com alguma coisa, lembra desse versículo. Quando vocês estiverem tristes, abram a Bíblia de vocês lá em Salmo 30, versículo 5, que nos diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, mas de manhã vem a alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Salmo 35. Então, quando estivermos tristes, vamos ler esse versículo. Quando a gente estiver com medo, só abrir a nossa Bíblia lá em Salmo 23:4, que nos fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Deus nunca nos abandona. Pode ser qualquer situação, Ele está ali conosco, nos ajudando, nos ajudando a ficar firmes, tirando todo o mal, nos protegendo de tudo aquilo que não provém dEle. Quando a gente estiver irado, quem nunca ficou irado, né? Nervoso, bravo com alguma coisa? Quem nunca, né? Mas até nisso Deus deixou um versículo pra gente, quando a gente estiver irado, nervoso. Fica lá em Efésios 4:26, que nos fala assim: irai-vos. A gente pode até irar, tá? Mas olha só. E não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não vai dormir irado não, hein? Se você brigou com alguém aí, falou algumas coisas que não devia, antes de dormir vai lá pedir desculpa, hein? Se arrepende, vai lá, pede perdão, hein? A próxima, alegria, quando a gente estiver alegre. Lá em Filipenses 4:4 nos fala assim: alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrei-vos. Então, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. E que vocês, crianças, que cada um, né, que está aqui ouvindo, possa sempre buscar no Senhor uma palavra, uma direção em tudo que vocês fizerem, em cada decisão que vocês for tomar, em cada passinho que vocês forem dar. Ora ao Senhor, pede uma ajuda, pede um discernimento, porque Ele nos ama e Ele quer nos ajudar e Ele tem prazer em nos ajudar, tá bom? Decora o versículo e posta aqui pra gente, tá? Fiquem com Deus e até breve.